Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Guia de Governança, que tem por objetivo trazer líderes e também especialistas de governança corporativa no Brasil para compartilhar insights e histórias para o desenvolvimento da governança nas empresas. Eu sou o Tuque e hoje eu tenho a honra de receber aqui a Adriana Solé, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o tema Copa Mundial e eleição brasileira, sobre o ponto de vista de governança. A Adriana, ela é fundadora do blog e canal do YouTube Governança Já. Ela também é autora de diversos livros voltados para a governança corporativa, sócia fundadora da Tradecom Business, é membro do grupo de Governança Corporativa Brasil, conselheira de administração da editora Fórum, conselheira fiscal suplente na Vale SA e também conselheira de administração recertificada pelo IBGC. Adriana, seja muito bem-vinda aqui ao Guia de Governança. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódios. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar iniciando esse guia de governança com você. Quando você me chamou, não sabia que nós estávamos iniciando um programa, né, um projeto diferente. Te desejo toda sorte. Você teve um insight fantástico. É um assunto que está em formação no mundo inteiro, não é um assunto pronto. Acompanha o mundo corporativo e não só, né, no mundo corporativo, mas acompanha, fala de governança, você fala de governança global, você fala de governança dos países, então é um assunto muito amplo, né? Então, parabéns pela escolha e nós temos muito que falar e num país onde tudo está acontecendo e tudo está desenvolvendo também, né? Então, sem falar que esse tema é muito interessante, né? Copa Mundial e eleição brasileira sobre o ponto de vista de governança. Eu percebo que quando a gente fala de governança corporativa, muitas pessoas associam só a empresas, né? Isso. E fica claro que não é só empresas, né? Tudo que a gente faz hoje, eleições, Copa, tudo envolve governança. Porém, antes da gente falar até um pouquinho de governança, né, eu gostaria de entender um pouquinho sobre o seu background, um contexto sobre sua experiência profissional. A gente até conversou ali em off. Você falou que você é graduado em engenharia elétrica, pós-graduado em gestão empresarial e também engenharia econômica. Eu queria entender mais claramente, até para ter um contexto, como é que uma engenharia elétrica entrou, né, nessa parte de governança corporativa e principalmente como é que surgiu o Governança Já. Fala pra gente. Aí você está querendo que eu te resuma minha vida. Resumindo. Né? Resumindo. Não. Eu entrei na Uzi Minas muito jovem, né? E de cara eu tive uma carreira fantástica, né? Na época que eu entrei, sendo uma mulher, entrei em Ipatinga, engenheira pioa ali. Então, tudo aquilo que a gente fala hoje, né? A primeira patente feminina na Uzi Minas foi a minha, né? Aí era poucas mulheres que tinha, né? Então, a primeira a participar de uma reunião de diretoria, assessora de diretores e tudo. Então, eu tive, né, uma carreira que foi fluindo naturalmente, né? Quando eu assumi a gerência de planejamento corporativo da Uzi Minas, né? E a empresa tinha acabado de ser privatizada e tudo, né? Eu estava pensando, assumir toda alegre, né? Uma gestora Juninho, né? E o que faz uma gestora Juninho? Não, nós temos que pensar missão, visão, planejamento estratégico, aquelas coisas todas. Eu pensando nos Minas 2020, 2023, o que a Uzi Minas poderia fazer depois de um processo de privatização, né? Que foi bastante polêmico na época e tudo, né? E saía da minha área todo o material para os conselheiros ali. Então, eu blindava o meu CEO, eu trabalhava com o CEO, né, já era assessora dele, eu blindava o meu CEO e mandava, né, todos os dados, eu fazia a consideração de todos os dados. O legal é que desde cedo você já sabia que tipo de informações era importante para o conselheiro receber, né? Eu aprendi, porque eu vim da usina. E, de repente, eu sou convidada a ir para a área de planejamento da Uzi Minas, que era a sede. E quando eu cheguei na sede, a turma tinha uma porção de detalhes e de informações da empresa, que eu falei, gente, de onde vocês tiraram isso? Porque eu sabia que a sede não tinha as pessoas corretas para fazer. Como eu vinha da usina, eu sabia quem fazia, quem me dava. E aí eu comecei a trucar todas as informações que chegavam perto do presidente, porque não era do fundo. Então, eu sabendo disso, foi aonde eu, de uma certa forma, criei uma competitividade interna lá dentro. E foi por isso que eu fui vista, né, pelo meu conhecimento da base, né? Então, isso me fez toda uma diferença. Então, de repente, eu mando, né, para uma das reuniões de conselho, né, um material que a gente manda sempre, né, governança, a gente manda para os conselheiros 15, 20 dias, no caso da Uzi Minas era 30 dias antes, em 3, tinha que ser os informes para o conselho em 3 línguas, né, e tudo, e de repente, estou lá sentada, né, no coisa, recebo
um telefonema de um acionista. Tem que explicar alguma coisa. Falei assim, Adriana, eu tô vendo que você mandou o material aqui. Amanhã eu tô chegando aí em Belo Horizonte com a minha turma de finanças. Você reúne a de vocês aí? Porque eu não estou gostando da forma que vocês estão apresentando o custo da Uzi Minas. Eu cheguei para ele e falei assim, peraí, calma. Você está dizendo que você não está gostando do melhor custo da siderurgia latino-americana, que nós somos o benchmark nela? Você não está gostando do melhor custo? Porque se fosse o pior, eu estava entendendo. E de repente você fala uma coisa dessa comigo. Eu falei assim, Adriana, calma, nós vamos chegar aí, nós vamos te explicar. Eu lembro que eu entrei batendo salto na sala do presidente. Pá, 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 pá. Mulher jovem, Juninha, gestora Juninha, quem são esses caras? Como é que quem estão achando que eles são? Né? Aquela coisa que eu não estava, sabe, completamente inusitada. E eu me senti altamente ofendida. Porque os nossos, eu tinha certeza, nós tínhamos benchmark do mundo inteiro, nós éramos os melhores. E aí, eu, conversando com o presidente e tudo, nós montamos toda a estratégia, de repente ele chamou fulano e tal, a turma estava vindo, nós tínhamos que receber, né? E tudo bem, organizando, e na hora que eu estou saindo da sala dele, ele falou assim, Adriana, vamos conversar. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Adriana, eles são acionistas. Dono pede o que quiser, a hora que quiser. Ô, Tuca, eu vou te falar, eu nunca senti um sentimento de não estar entendendo nada. Eu falei, putz grila, eu tô aqui pensando na Uzi Minas 20 anos na frente, no planejamento. Que jogo é esse que está no meu nariz e eu não estou entendendo? Que jogo é esse? E o meu desconforto foi tão grande, que eu comecei a entender que jogo é esse, que jogo é esse, que jogo é esse. E, de repente, governança. E, de repente, você fala, pô, como é isso? E aí, conversando com o Rossetti, que era um grande amigo meu da Fundação Dom Cabral e tudo, e eu falei, vamos bater um papo sobre isso, eu estou precisando conversar com a gente, porque eu estou completamente desconfortável ali. Falei assim, quando ele viu as pesquisas que eu estava desenvolvendo, o que eu estava estudando, modelo japonês e tudo, ele falou assim, Adriana, vou escrever um livro? E foi aí que eu escrevi um livro sobre governança com ele, em parceria com ele. Foi aí que eu entrei no mundo, o primeiro. Foi aí que eu lancei a primeira edição por conta disso. Tentando entender... Esse aqui, o primeiro Fundamentos, ali, né? Okay. Fundamentos. Esse que é o meu carro-chefe. Ele está na 7ª edição, já estamos lançando a 8ª. Tive que parar porque veio a pandemia. Eu falei, o mundo vai mudar, então vamos esperar. E agora nós já estamos trabalhando nessa nova forma. Mas foi aí que eu entrei como governança ali. Como executiva, mas analisando todo um processo ali. Eu tô nessa fase inicial ainda. Eu fiz a certificação, voltado para conselheiro consultivo, né? Então agora eu estou também me familiarizando. Eu acho que fico feliz de conhecer pessoas como você e vários outros que eu vou trazer aqui, porque isso exige que eu faça pesquisa, que eu me aprimore, e que tenha background, que eu tenha background, exatamente. Aí como é que foi? Aí você vai trabalhando na Uzi Minas e tudo, eu era assessora da coisa, tive uma carreira belíssima na Uzi Minas, de repente muda o CEO. Com a ideia de mudar a cultura da Uzi Minas. Eu fazia parte da turma que perdeu o jogo. Né? Eu tive tempo de, em um ano, né, aposentar a minha turma, né, de planejar, que era uma turma sênior, muito boa de serviço, todas já podiam aposentar. E a primeira que mudou o jogo, mudou tudo ali dentro, né? E a primeira que vieram para cima de mim e que eu não gostei, falei, a minha logomarca não vai fazer parte desse jogo, que não me interessa mais. E foi aí que eu saí da Uzi Minas e a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da Uzi Minas foi me certificar como conselheira de administração. Tá? Falei assim, é uma nova caminhada. Eu nunca imaginei, de cara, pelo fato de você ter a certificação, que você iria para um conselho. Eu sabia que eu tinha uma distância a ser percorrida, de entendimento. Eu tinha teoria, porque o livro passou, a primeira edição do livro foi um sucesso, ele passou a ser referência nacional em termos de governança pela abrangência dos temas, né? E Rossetti, meu parceiro, ele é uma das pessoas mais fantásticas, uma mente mais fantástica em termos de economia. Ele já tinha não sei quantos livros escritos de economia brasileira. Então, ele era o cara
E no seu caso, nessa época, faltava a prática, então. E aí, no meu caso, eu conhecia a governança ao ponto da gestão. Uhum. E quando você vai para o mundo de conselho, você vê um outro lado, Sim. né? E aí é muito interessante que nas minhas aulas, assim, agora eu estou com chapéu. Vocês pensam assim, porque eu pensava assim. Muda a chavinha, agora, né? Muda, tem que mudar a chave. Então, como eu vivenciei as duas coisas, não nas Minas, mas em outras, né? Você vê que a chave é diferente. E hoje as pessoas, para entrar nisso, têm que entender que uma coisa é pensar como gestor, a outra coisa é pensar. E é o grande problema, por exemplo, das nossas empresas familiares. Porque empresa familiar, os donos pensam como gestor, nunca como acionista. Uhum. Eles precisam também virar a chave. Então, uma consultoria de empresa familiar, você tem que virar a chave do dono, porque ele só pensa como gestor. Ele está na gestão. E que são coisas mundo completamente Principalmente diferentes. se ele já é o presidente do conselho e ainda é o senhor da empresa. É porque ele faz as duas coisas. Então, ele tem que pensar que quem pensa em acionista, né, os acionistas, eles têm um pensar diferente, né? Porque se eles não pensarem no patrimônio dele, na proteção do patrimônio, não é um gestor que você vai contratar que vai pensar no seu patrimônio. Né? Então, essa virada de chave é uma das coisas mais difíceis que nós, como consultores de empresas familiares, você organizar a estrutura de empresas familiares, empresas pequenas, é você fazer o dono pensar como acionista. Ele pensa como gestor. Né? Se ele não pensar assim, não tem perenidade. Porque não tem perenidade, ele não sabe, porque aí você não faz um acordo de acionista. Se eu não estiver mais aqui, como é que ficam as coisas, né? Então, tudo passa por aí, né? Então, esse foi um background, quer dizer, a saída da Uzi Minas foi em 2009 e a partir daí o meu foco mesmo aí foi o foco em conselho, em turmas de conselho, aí você focar mais nisso aí. E depois desse período você nunca mais voltou para o ramo corporativo como um todo ou foi sempre conselho? E se hoje me vier alguma possibilidade, eu falo não, porque hoje a independência que você tem, né, até no conselho, porque quando eu faço parte como conselheira independente, né? Sim. E eles sabem que estão me chamando para o conselho porque eu não sou uma pessoa ali que vai ser mandada ali. Eu sei que ali, quem me coloca ali, a gente tem que entender que conselheiro, gente, cada conselheiro que tem, ele representa um grupo. Sim. Ninguém está ali porque está ali sozinho, está ali que alguém colocou. Tem ali que ele é representante de um grupo. Mas na hora que ele senta no conselho da empresa, ele tem que tomar as decisões de acordo com a sua competência, ele como conselheiro, aquilo que é melhor para a empresa. Sim. E não atendendo aos interesses de quem colocou ele ali. Então, é o que a gente chama de independência do conselheiro, de saia justa de um conselheiro. Porque quando você senta, você tem que olhar aquilo que é importante para a perenidade daquela empresa. E o conselheiro tem que ter perfil também. E tem que ter perfil. E aí, aquela questão, você não pode, né? Você não pode ser mais um na multidão. Você não pode fazer parte da panela. Você pode ser o último voto ali que você vai ter que dar, e você pode ser um voto contrário. Sim. Mas você tem que ter independência e a coragem, que não é só a independência, é a coragem de você posicionar contra a manada. Até porque se a pessoa ela tem aquele perfil mais tímido, não contesta, e tudo, né, não debate ali uma tese para poder relacionar daquele ponto de vista que ele está trazendo de contribuição de acordo com o know-how, com a vida executiva, com a experiência que ele tem, não adianta nada. E é por isso que você está lá. As pessoas te chamam pela sua experiência, por onde você passou, do que você fala, né? Como você fala. E no meu caso, meu cartão de visita é meu livro. Ele é referência, não sou eu que digo, é o mercado que diz. Então, isso te dá. E quem conhece o livro, ele é robusto e tudo, né? Então, são coisas assim que veio. E aí veio o mundo do conselho, né? Entrando agora no tema de governança corporativa, eu gostaria até que você pudesse falar um pouquinho pra gente. Eu vi vários vídeos do seu canal, Governança Já. É bem interessante. Um que eu gostei bastante foi aquele que fala dos modelos de governança corporativa pelo mundo. Eu, particularmente, que estou começando agora, eu não sabia de todas essas divisões. Eu estava muito bitolado com o que acontece no Brasil, que é mais comum. Sim. Mas essa externalidade que a gente tem em outros países, como o próprio Catar, que é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouquinho, a gente vê que existe diferença muito grande. Eu gostaria que você pudesse falar até um pouquinho dessas diferenças, até para a gente entender um pouco como funciona. Não existe governança igual. Uhum. Cada empresa tem o seu tipo de governança. Você tem processos iguais, conselho é conselho no mundo inteiro, diretoria executiva é diretoria no mundo. Então, tem as práticas mas como elas funcionam, depende muito do ciclo de vida da empresa e mais da cultura da empresa, empresarial e nacional.
Então, você está num determinado contexto que isso faz toda uma diferença. Os modelos e as empresas respondem à cultura do local. A moral local, ela responde tudo isso. Então, por exemplo, vamos ver, nós temos no meu livro, eu acompanho 6 modelos. Tem o modelo anglo-saxão, que é Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Canadá, aqueles todos que têm uma cultura da ética calvinista. Qual que é a cultura da ética calvinista? Quanto mais rico eu for, mais próximo de Deus eu estarei, porque mais bem eu posso fazer. Ora, o que é isso? O cara não tem vergonha de ser rico, desde que ele tenha uma destinação. Então, o Bill Gates, por exemplo, ele tem aí toda... eu vou querer trabalhar naquilo que é mais importante. A minha missão no mundo é a minha fundação de crianças africanas. Agora, eu preciso da Microsoft, né, para poder fazer isso tudo. Então, isso é o modelo anglo-saxão, né? É os mercados de capitais, todo mundo. Com 9%, o Elon Musk assumiu o controle da coisa. Com 9%, você olha 9%, as modelos, você fala 9%, mas isso não é nada. Para nós que somos brasileiros, que nós temos aqui, o modelo brasileiro, o que é? 2 a 3 donos tem 70% do poder de mando. É uma das concentrações acionárias mais altas. Você não pode contar um modelo dos Estados Unidos aqui. A SEC fica preocupado com o gestor lá, porque ele é que tem tudo para fazer a coisa errada, se tiver. Nós ficamos de olho aqui, a nossa CVM fica de olho aqui em quê? No acionista majoritário, porque como a concentração é muito grande, qual que é o problema de governança do Brasil? A expropriação do minoritário. Então, são modelos diferentes, porque culturas diferentes, isso tem tudo a ver, né? Aqui no Brasil, por exemplo, qual que é a ética filosófica, religiosa nossa? A Igreja Católica, né? Quais são os preferidos da Igreja Católica? Os pobres. Então, lucro para nós, resultado para nós, é um negócio meio complicado, é uma coisa meio ligada a ilícito, isso faz parte da nossa cultura, né? E dono quer ser dono brasileiro. Então, aí você abre capital, desde que você não perca o poder de mando da sua empresa. Então, são modelos muito diferentes. E aí, você tem um alemão muito influenciado por uma Alemanha pós-guerra, né? Você tem o que é uma Alemanha pós-guerra? Tudo aquilo na Alemanha que leva a uma figura mais autocrática, que lembra Hitler e tudo, é banido da sociedade alemã. Então, eles têm 2 instâncias de conselho. Um conselho supervisor formado por todas as entidades de classe de uma empresa e uma empresa, né? E o conselho executivo como o nosso. Todas as empresas alemãs, elas têm essa característica. Já nasce assim? Já nasce, eles têm um códex, que é um código de governança deles lá, que não é lei, mas tem a força de lei, porque todo mundo coloca, porque é assim que a sociedade acha que é o mais importante, né? Se você for comparar o modelo japonês é o mais específico dos específicos do mundo. Lá, você tem ali... A indústria japonesa ela é blindada por participações cruzadas entre elas. Então, a Sony tem participação na Mitsubishi, que tem participação na Honda, ela é toda blindada, chama os Keiretsu. Tá? E uma outra característica do modelo japonês é que quando a gente vê aquele assunto do Carlos Ghosn, aquele brasileiro, né, ali, né, ele colocando muito esse modelo em evidência, né? Ele tem ali a parte dos Kansai-Akukais, que são os conselheiros fiscais que ficam espalhados. Eles não gostam de auditoria independente, auditoria externa. Eles não gostam disso numa empresa japonesa. Eles preferem conselheiros fiscais japoneses, vigiantes com a missão de uma polícia federal. Não existe um modelo igual ao do japonês. Conversar com a empresa japonesa, você tem que saber que esse é o esquema deles. O modelo chinês é Estado. O Estado decide quem é você, quem são os conselheiros, quem é o diretor e o seu planejamento estratégico. A relação sua com o Partido Comunista, ela tem que ser coisa para você fazer parte da governança das empresas, coisas. É diferente. Não à toa você vê, inclusive na China, essas empresas bilionárias que dá algum perrengue ali com o governo e de repente a pessoa some do mapa. O Alibaba, né? Alibaba, na hora que ele foi abrir capital, vem cá, ficou escondido 6 meses e depois voltou baixinho, lá o profile, não, vamos pensar mais nisso, porque o Estado mandando ali, definindo, né? Europa, né? Diferente, você pensar no que acontece na Alemanha, na França, Portugal, Itália e Espanha,
dentro do mesmo país, você tem empresas que têm um modelo alemão, com as 2 instâncias, modelo que tem esse modelo nosso de conselho unitário, que é o nosso, né? E tem o híbrido. Então, vale tudo. Né? Nós estamos num mundo assim, então não tem jeito. Então, a gente observa os modelos, né, acompanhando nisso aí. E tem um pano de fundo que é um ponto de vista de corrupção, de conflitos de agência, que diz respeito a todos eles. Mas como isso bate em cada modelo, dependendo da cultura do que nós estamos falando, o sistema de controle age de uma forma diferente da outra. Excelente. Até essas diferenças a gente percebe claramente, né, entrando no nosso tema, Copa Mundial e eleição brasileira sob o ponto de vista de governança. A gente vê claramente, né, muitos brasileiros que estão lá no Catar vivenciando especificamente essa experiência, né, de um país em que a gente sabe que a cultura, em comparação à nossa, automaticamente a governança é totalmente diferente. Eu gostaria que você pudesse até falar um pouquinho do que significa essa Copa para o Catar e como que é regida a governança corporativa no país, para a gente entender, né, com essa vivência atual, como é que está funcionando lá. Então, vamos imaginar. O que é o Catar? Catar é uma cidade, né? E tudo. A governança, a Copa do Catar, é um projeto do Estado do Catar. É um projeto de governo do Catar. Eles tinham como grande objetivo sair da sombra da da Arábia Saudita e mostrar que eles são um país moderno, que atende a todo mundo, que recebem muito bem e que seriam capazes de produzir uma coisa, né, de fazer e montar uma situação dessa. Eles foram escolhidos, né, a eleição foi em 2009, eles tiveram tempo para fazer toda a transformação que tinha. Tinha um problema, o grande problema lá era o clima. Eles montaram, eles fizeram tudo que era possível para fazer, porque era um projeto de Estado. Era importante para o Estado do Catar aparecer no mundo com aquilo que é uma paixão mundial, que é o futebol. Até porque hoje todo mundo sabe quem é o Catar. Onde fica o Catar? Agora todo mundo sabe, todo mundo vê a questão dos príncipes, tudo. E ao mesmo tempo, todas essas compras, né, dos jogadores, do Paris Saint-Germain, por os sheiks do Catar, isso tudo já foi uma estratégia de governança do Estado que foi levando para chegar nesse ponto. Então, é um projeto de Estado. E tanto que é uma governança, né? Quando você tem um projeto que é uma governança, faz parte da governança do Estado, todo o Estado, todo o país fica focado nesse direcionamento único, né? Nessa coisa toda. Então, a importância é muito mais do que um jogo de futebol, é muito mais que futebol. É a visibilidade do Estado do Catar no mundo moderno. E a gente entrando até no contexto de ESG, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu vi que a FIFA ela impôs o desafio da Copa no Catar, sendo ali o contexto da primeira edição 100% neutra em carbono da história, né, através de estádios sustentáveis. Eu vi lá transporte verde, plantio de árvores e também investimento em energia solar, mostrando claramente, né, todo esse projeto específico do país, associando ao ESG, que é um tema que a gente fala muito, né, em conselhos. Qual que seria ali o papel da governança nesse contexto a fim de garantir essas iniciativas sustentáveis, principalmente funcionando, né, agora no momento da Copa, agora que finalmente aconteceu? Né? E a gente tem que entender que uma das coisas de governança, né, que a gente tem que ver são os conflitos de agência. Quando foi escolhido o Catar, o contexto mundial era completamente outro. Não tinha pandemia, ninguém pensou em pandemia, mas eles já estavam mudando o país em função de uma Copa. E, de repente, a pandemia, ela evidencia, né? ela explode essa agência ESG. Porque nós estamos falando de ecossistema planetário, nós estamos falando do S de saúde, que foi um problema planetário, que colocou o mundo todo sob júdice, né? Mudou uma diferenciação muito grande, né? O comportamento da sociedade planetária mudou com a pandemia. O que acontecia nas outras pandemias que nós já tivemos? Nós tivemos pandemia em 1720, que foi a praga de Marcela. 1820, nós tivemos a gripe espanhola, a cólera. 1920, nós tivemos a gripe espanhola. E 2020, nós tivemos o quê? Pandemia. De cada 100 anos, a sociedade civil planetária ela é bombardeada por uma pandemia. O que a gente fazia nas anteriores? A gente isolava o infectado e protegia a economia na época.
deixava a própria sorte. O que nós fizemos nessa? E foi uma escolha, Tuco, que ninguém percebe, mas a importância que foi, né? De uma forma natural e espontânea, a sociedade civil planetária, com a pandemia, escolheu o quê? Proteger os mais vulneráveis. Olha para você ver, a sua mãe podia estar fechada na sua casa, porque você entendia que você não podia estar com ela, porque ela era uma pessoa assim, mas você estava levando comida para ela o tempo todo, ela não estava abandonada. Ela estava sendo cuidada da forma que nós entendemos, naquela época, nós estávamos entendendo, que aquilo era a forma... A priorização foi as pessoas e não a economia. Assim, e não foi... E o que mais, além disso, né? A priorização das vacinas, primeiro os mais vulneráveis. O que significa? O mundo mudou o comportamento. O mundo mudando o comportamento, esses fundos de investimento perceberam isso primeiro do que a gente. O mundo mudou, as pessoas querem outras coisas, as pessoas querem ver. Nós ficamos mais também com essa pandemia, né, Tu? Pensa bem, nós estamos muito mais observadores. Você começa a ver as coisas com um olhar crítico melhor. O que vale na minha vida? O que é importante para mim? Que tipo de valor? Nós tivemos tempo para pensar. Então, o mundo inteiro mudou. E o que fez? A Copa do Catar foi aprovada antes disso tudo acontecer. Ele tem que pegar essa agenda de qualquer jeito. Porque ele pega uma tendência que está indo e mostra exatamente o Catar muito dentro de uma agenda ISD. Que é possível ser 100%, que é possível ter descarbonização, né? Ele tem, então, é um momento que ele tem de dar aquela voltar, né, de novo ao que o mundo, que a sociedade atual está pedindo. E você falando até do modelo de governança, a gente sabe que a governança no futebol especificamente, que a gente está falando aqui, torna tudo mais transparente, torna tudo mais responsável, porém a gente sabe que é difícil às vezes garantir mudanças no longo prazo. Um exemplo é o próprio Brasil, que a gente viu a Copa que aconteceu aqui, muito do que foi construído, até pensando, né, em ficar para prosperidade e utilização, acabou não funcionando, né? Sim. Como é que você acha que às vezes essa governança precisa trabalhar para garantir isso a longo prazo? Se você imaginar, né, clubes como Barcelona e tudo, o que está acontecendo com o nosso próprio Flamengo, a turma percebeu, não dá mais para ter cartola. Tem que ter o quê? O que é governança? É você estruturar quem faz o quê, né, para garantir o negócio, a propriedade, o time ao longo do tempo, de uma forma sustentável. Não se fala hoje em governança sem fiscalização e controle. O problema da FIFA foi falta de assunto de fiscalização e controle, de quem condava ter. Os subornos internacionais em cima do futebol são N+1, imensos, né? Então, a fiscalização e controle passou a ser. Então, quando você fala um time está indo bem, a primeira coisa que você faz é colocar governança. Quem faz o quê? Quem é o diretor? Quem é o conselho? Quem é o diretor? E quem são os acionistas de um clube? São os torcedores que pagam para ver aquilo ali. O racional é o mesmo, Tuco. É o mesmo de uma empresa, é o mesmo de um país e tudo. Se você pensar em governança do Estado, quem são os acionistas do Estado? Nós, os contribuintes, que pagamos coisa. Nós queremos o quê? Dividendos sociais, saúde, educação e crédito. Através do elemento do voto, você coloca o carinha lá, que é o seu gestor, esperando que ele tome decisões pensando na educação, segurança e coisa. Isso é que nós estamos vivendo agora no país. E falando de futebol, não à toa, você percebe claramente como a governança faz diferença. Puxando a bola até pro meu time, né, que eu sou palmeirense, está funcionando super bem essa gestão. Sim. Né, a gente vê como isso faz diferença, essa gestão dos times, né, tratar um time como uma empresa que tem toda uma governança. São os times que estão sendo muito mais bem-sucedidos no momento atual. Por quê? Porque eles têm mais garantia de sobreviver. E olha, você está mexendo com paixão, que é uma coisa intangível. Você vai explicar porque você é palmeirense, que eu sou cruzeirense, meu filho é atleticano. Você não explica uma loucura dessa, ainda mais para brasileiro, né? Então, é uma coisa fantástica. Agora, você precisa ter um sistema para garantir a vida do clube ao longo do tempo. Isso, ele precisa de governança. E governança não é só você definir, segregar funções, quem vai fazer o quê, como é que vai ser a estrutura de um conselho, como é que você vai fazer parte ali. Vai ser a importância de você ter um sistema de fiscalização e controle, de auditoria, de compliance ali dentro, para que tenha alguma chance. Porque quando a pessoa quer fazer coisa errada, ele monta o esquema, se tiver espaço. As travas de uma fiscalização é que vão dar essa parada, né? Essa vontade ali. Né? Então, excelente. Essa coisa. Pessoal, lembrando, nosso tema é Copa Mundial e eleição brasileira sob o ponto de vista de governança. Entrando no contexto de eleição brasileira, né? A gente sabe que
Eu acho que eu já vi algum vídeo seu, você falando que a governança corporativa deveria ser política de Estado, como Sim. é na Alemanha e no Japão. Gostaria que você pudesse falar principalmente quais são os benefícios desse tipo de política e que tipo de benefício a gente poderia vivenciar no Brasil. Vamos lá. Quando a gente fala em governança do Estado, nós temos que pensar em duas palavrinhas que elas têm que estar. Você pensa que qualquer coisa, a governança do Estado, ela tem que ser a mais legal possível, tem que estar dentro das leis, isso tem que ser, e ao mesmo tempo exige para ser uma governança do Estado, que você está falando de contribuinte, você está falando de povo, de sociedade, exige que ela seja o mais legítima possível. É legalidade e legitimidade. Então, uma governança do Estado, ela tem que se primar para ser o mais legal possível dentro dos seus contextos e o mais legítimo. A turma, o povão tem que entender o que está acontecendo. Tem que, além de entender, tem que estar concordando com aquilo ali, a legitimidade. Então, nós estamos no meio do ponto, que se você analisar por qualquer que seja os dois lados, falta legalidade e falta legitimidade. Então, que estrutura? Então, que governança? Então, qualquer pessoa que subir a rampa a partir do dia 1º, ele vai ter esses dois problemas para mostrar que tudo foi o mais legal possível, ou da forma que for, e o mais legítimo possível. A base da governança do Estado é essa coisa. Agora, quando você tem uma governança que é política do Estado, você coloca setor público e privado na mesma direção, na mesma linha, com os mesmos propósitos e com as mesmas definições. Vale para todo mundo, compliance, vale para todo mundo um conselho fazer isso. Quer dizer, você cria práticas comuns e que o setor privado e o setor público falam a mesma coisa. Então, quando fica tudo mais fácil, o processo fica mais fácil. Agora, você tem hoje, né, uma estabilidade de um servidor público, que está dentro de uma estrutura altamente poderosa e tudo, que não tem. Você pega um setor privado que tem que lutar bravamente para poder fazer as coisas, você não tem. Então, quando você tem a governança, é aquilo que pode juntar os dois lados em cima de práticas que são reconhecidas no mundo médico, é assim que funciona. E entrando até no contexto, falando de governança do Estado, né? Existe diferença da governança aplicada no Estado com a governança que são aplicadas nas empresas? Ou os princípios são os mesmos? Não, você tem os princípios de governança que são 4. Vamos lá, né? Nós estamos falando, quando você fala de princípios de governança corporativa, você está falando de compliance, prestação responsável de contas, transparência e senso de justiça. Quando você fala em governança do Estado, você está trabalhando com o povo. É muito mais complexo. Entra probidade, entra representatividade. Que uma empresa não tem que ter representatividade. Ela está ali, ele pensa no seu acionista e dá-lhe o acionista. O acionista satisfeito, tá ótimo. Vale o jogo, esse é o jogo. Mas um povo, ele é muito mais complexo. Né? Então, você entra além de probidade, você tem a governança pelos princípios do poder público. Aqui, uma Constituição manda que é muito mais complexa. Agora, a estrutura das organizações é a mesma. Agora, se você pegar a nossa lei 13.303, que é a nossa lei das governanças das estatais e das empresas, né, de capital misto, e você pegar a nossa lei da sociedade, você vê que as empresas estatais brasileiras, com essa lei, ela é muito mais questionada, ela é muito mais toreada, ela é muito mais exposta, ela foi lançada em 2016, do que as empresas privadas brasileiras. O jogo para eles é muito mais complicado, né? Então, você tem aí ainda, por isso, não é a mesma coisa. Nós temos coisas agora que nós estamos trazendo para iniciativa privada que são da 13.303. Comitê de elegibilidade, por exemplo, das empresas, isso é necessidade de Estado que nós tínhamos ali. Então, nós estamos aprendendo. A governança do Brasil agora, corporativa, está vivenciando um momento fantástico. Né? Nós temos aí, fazendo parte do mundo grande agora, né? Assembleias gerais, com votos virtuais e tudo, mudou todo o mundo. Nesses últimos 2 anos, mudou toda a estrutura das empresas brasileiras. Né? Então, é um momento muito interessante de você lançar essa guia para acompanhar esse movimento que é novo para todo mundo. Não tem gente experiente nisso. Porque o Brasil está vivenciando uma coisa nova. Outros países já tinham, mas dentro da nossa cultura, dentro do nosso contexto, por tudo que nós passamos, é único. Então, é um momento da gente pegar e acompanhar, porque nós estamos construindo esse novo modelo brasileiro agora, nessa nova fase.
digital, transformação, disrupção. Fantástico a gente estar mexendo trabalhando esse assunto ali. Ou seja, a expectativa é que essa maturidade de governança, então, ela cresça muito, né? E se você analisar os nossos números de acordo com a governança mundial ali, nós estamos muito abaixo da média, né? Se você pegar Banco Mundial, a média brasileira é 44 em 100. Se você pega a competitividade brasileira, é 59 em 64. 64 é o número mais baixo. Se você pega, somos o benchmark mundial em corrupção do mundo sobre o quesito capilaridade. Nós conseguimos exportar a nosso modelo aqui para 28 países de corrupção. Ninguém chegou tão baixo, Tuco. Nós temos um dever de casa imenso para fazer, sob o ponto de vista de credibilidade, um ponto de vista de probidade, sabe? Isso as nossas empresas, e o nosso setor público, ele segura o tranco, a turma é boa, a turma sabe o que tem que fazer. Né? Então, esses 2 anos, né, se você analisar os dados brasileiros, você tem a performance da economia que segurou a nossa competitividade, e o setor privado que fez a parte dele. Né? Empresas brasileiras, né, com seus 50 anos, já todo mundo, essa visão de governança familiar já começa a ficar muito mais próximo e tudo, né? Então, nós estamos vivenciando uma época de reconstrução nisso aí, ou de uma construção, né? A reconstrução é quando uma construção em cima de um assunto que está mais próximo às empresas, que emerge, né, dentro dessas condições todas. E quando a gente fala, inclusive, do contexto do que está acontecendo agora, né, o mercado atual, a gente sabe que está acontecendo diversas manifestações, paralisações, né? Num bate-papo que a gente teve, não é só paralisação rodoviária, logo empresas vão pensar também nesse modelo relacionado que eu já ouvi aí no mercado, nas minhas buscas do que está acontecendo, né, com as pessoas, uma vez que eu sou do ramo de logística, eles falando de paralisações também marítimas, né? O que a gente já sabe que isso para o Brasil acaba sendo ruim. Como que esse tipo de paralisação pode afetar a governança em si do país como um todo? Não, a governança já está afetando, né? Como é que vai fazer? Vai afetar os resultados do país. Isso. Independente do que acontecer, já afetou, né? Já afetou ali a coisa. Então, a questão, como nós falamos, a legitimidade agora desses movimentos é que vai ser questionado muito, e a legalidade. Então, é a questão da governança. Aquela turma que provar mais legalidade e mais legitimidade, tá? Porque o nosso pessoal, ele cresceu também. Não foi só o mundo que cresceu, o brasileiro cresceu. Sim. O cidadão brasileiro, ele sabe o que ele quer. O cidadão brasileiro e tal. E olha o que está assim, é valor de um lado, e é como se você tivesse quase corrupção de um lado e valor do outro. O que nós vamos escolher, às vezes? Porque é esse que está o jogo. Sim. Deixou de ser eleição. O negócio está indo para valores mesmo. As pessoas estão na rua não é por conta de Bolsonaro ou de qualquer coisa, estão indo na rua pelos valores que acreditam que é importante para eles. Se é pouco ou não, mas já era uma postura, um posicionamento que o brasileiro não tinha. Sim. Isso mostra uma mudança. O povo brasileiro mudou de um lado e de outro. Então, o que nós vamos ver? O que eu acho, o que vai segurar isso? Agora, 1º de janeiro, começam, independente. A primeira coisa é ver o que vai ser, qual que é o recado das ruas agora? Qual que é o recado do silêncio agora? As pessoas estão pensando nisso, as pessoas estão colocando, estão interconectadas, está todo mundo interconectado, né? Então, é um mundo diferente. É um mundo diferente, né? Pessoas tendo dificuldade de se expressar às vezes, porque que está ali, né? De estar ali alguma coisa. Então, é um momento delicado. Né? Entrando até no contexto que eu já vi que você tem muitos vídeos no seu canal, muito material que você traz à tona relacionado à governança, voltado para ESG. ESG. Você, como conselheiro de administração, qual que é o papel do conselheiro de administração nesse contexto de implementação do ESG? E principalmente a segunda pergunta, além do papel, é uma exigência da sociedade ou é sobrevivência das empresas atuais? Acho que são as duas coisas. E primeira coisa, só vai entrar, a pauta ESG só tem condição de entrar numa empresa se entrar via conselho. Porque é o conselheiro que vai entender o quanto vai custar isso para o acionista. Agora, se você imaginar que 43% do capital que gira em bolsa, né, da capitalização mundial, está na mão de investidores institucionais,
Esses investidores institucionais atuais, BlackRock, Vanguard, né, os grandes grupos de investidores institucionais, a agenda deles é ESG. Eles já estão nisso. Então, eles só vão aplicar, 43% do dinheiro em bolsa só vai aplicar naquelas empresas que estejam nessa direção. Esse é um ponto. Agora, por que isso é 43%? Porque isso é quando a gente viu nos últimos dados do OCDE, isso chama atenção. Mas assim, como assim? Né? 43% é muita gente num foco só. Né? Porque eles já perceberam que a sociedade mudou. A Europa já estava trabalhando uma matriz limpa, né? Para 2050, 50%, 2030, 50-50. Matriz limpa e matriz limpa. Só que a guerra da Ucrânia mostrou o contrário. Ainda não, gente. Vale a matriz limpa, sim. Mas mostrou que o europeu não vive sem gás. Sim. Porque tem inverno. Então, é uma agenda que ganhou muita força com a pandemia. Todo mundo quer um país limpo. O discurso não é invalidado por nada. Mas a força de se fazer as coisas para amanhã, a execução. Vai estar em execução. E vai depender das empresas comprarem isso. Porque isso é mudança de processo industrial. Isso é 7, 8 anos. Você não muda, mas você já tem várias empresas, né? Os grandes players já perceberam que não tem volta. Até porque a gente viu na COP, né, que teve agora recentemente, que tem, claro, sempre inúmeras promessas válidas, mas o pessoal está cobrando já essa execução. Execução. E aí, o que é a execução no processo industrial? Você mudar seu processo industrial. Então, vamos analisar uma coisa, né? Estão falando de carro elétrico, nós estamos falando de Elon Musk, tudo que vocês quiserem. O que é um carro elétrico? Ele é baseado em bateria recarregável de longa duração. Bateria recarregável de longa duração, você está me chamando para briga. É lítio e grafeno. Quanto mais lítio eu tiro da terrinha, mais CO2 eu jogo. E mais água eu poluo. Que são dois problemas sérios do environment, do ecossistema planetário. E quando falamos de ESG, sempre carro elétrico Carro elétrico como exemplo. Então, as pessoas precisam ter noção que é um processo. Que nós estamos falando de um processo produtivo que as pessoas, assim, eu não estou invalidando o discurso, eu quero também o planeta. Mas calma lá, como é que vai ser essa equação? Quer carro elétrico? Como é que vai ser? Você vai poluir mais, você vai jogar mais. Porque a forma como nós estamos agora, as mineradoras, eu posso dizer, porque estamos, né, ali, já está mudando os seus processos, mas isso tem um time que precisa ser colocado. O conselho precisa saber disso. O conselheiro tem que saber que tem um time. Ele tem que entrar com a pauta, mas ele não vai ver isso, porque ele vai ficar 2 anos no conselho. Ele tem que entrar com a pauta, tem que forçar a pauta, mas ele tem que ter juízo. Porque não é para hoje, ele não pode te falar, não vamos fazer isso de hoje para amanhã. Como assim? Tem que fazer, tem que ter o meio termo, né? Tem que ter equilíbrio trazer essa agenda para um conselho, entender o ciclo de vida, porque tem empresa brasileira que mal e porcamente tem um governança compliance e risco. Né? Que era, antes da pandemia, o direcionador básico que as empresas estavam trabalhando. O mínimo de governança você precisa ter, o máximo de compliance, porque a responsabilidade de pessoa física é grande. Hoje é a canetada. Hoje um conselheiro, ele sabe que a canetada, ele tem responsabilidade naquilo ali. E tinha uma matriz de risco que você tinha que colocar. As empresas estavam se estruturando para esse. De repente, cai um ESG no colo. Se a pessoa não está nem blindada sobre o ponto de vista, onde a sua exposição civil e criminal é grande demais por conta de todos esses processos, como é que você vai falar de ESG? Então, o conselheiro tem que chegar e entender aonde é que essa empresa está, o que ela precisa ali nesses 2 anos para você fazer. Vem com a pauta, mas ele tem que estar focando em mudar o patamar de evolução da empresa, entender o ciclo de vida e tentar, né, diminuir, digamos assim, a distância dessa agenda ESG. Excelente. Eu tenho visto muito conteúdo seu falando de mineração, especificamente, né? De mineração, esse tipo de coisa. São treinamentos? Do que se trata esse trabalho que você está fazendo? Eu sou mineira, né? Eu estou em Minas. E eu vou te falar, depois que teve Brumadinho, mineiro, que é mineiro, chora lama e sua lama até hoje. Chove em Minas, chove em Belo Horizonte, todo mundo entra em pânico, porque a gente sabe que tem 700 barragens ali perto, do mesmo jeito de Brumadinho, criadas, né? Ou montadas na época que foi, era a tecnologia da época. Então, eu falei, gente,
tem que entrar. Eu foquei o meu processo em governança no setor de mineração, porque não é possível. O que aconteceu, né? Nós tivemos uma recorrência na Vale. Eu falo que eu estou ali, recorrência na Vale. O que é isso? Nós tivemos Samarco em 2015 e 2018 nós tivemos o quê? Nós tivemos Brumadinho. Os dois maiores eventos, né? Um de desastre ambiental e outro de desastre social da mineração mundial. Então, cabe a nós temos essa coisa de vir com a resposta certa. Que vir com o que nós vamos fazer dessa situação. E o que mais deixa a gente feliz é, por exemplo, nas prestações de conta da Vale esse ano, né, para a SEC de Nova York, quando que chega lá? O que nós estamos fazendo em Brumadinho? O que nós estamos fazendo em Mariana? A prestação de conta da Vale passou a ser checklist da Vale, da SEC. Porque ninguém passou. Então, ninguém sabe como é que faz. Então, nós fizemos, não é, quer dizer, não justifica, nós não estamos passando, mas só nós sabemos como que temos que condição de lidar. Isso é governança. Nós pagamos muito caro para isso. Mas que a gente aprenda e que sirva de ponto de referência para as outras que tem. Então, é isso. E governança é isso, é você saber ter conselheiros que entendam que essa pauta, o que é importante você colocar no relatório e tudo, né? Você montar esse background para dizer o que está sendo feito, né? Por isso a Vale está indo tão bem, porque a prestação de conta dela, apesar de ser uma recorrência, o problema da Vale foi recorrência, é um problema de governança mesmo, é de conselho, estruturação de conselho, foco de conselho. Meu entendimento, eu como autônoma, né, como independente, é um problema de governança, sim, né? Foi um problema de governança sério. Ela está fazendo o dever de casa dela e muito bem, né? Então, é bem isso. Excelente. A gente está chegando à pergunta final. Excelente bate-papo. Eu gostaria que, para finalizar, a gente pudesse falar um pouquinho dos seus livros, né? Acho que é importante a gente trazer toda a sua experiência e o conteúdo que você falou desde lá de trás, aquele primeiro livro que alguém te ajudou, depois você veio os outros. Como você tem contribuído, né, exatamente para a governança aí, através dos livros? A gente para fazer uma atualização de um livro desse, você já termina aqui já tendo coisa para atualizar no próximo, que é o livro de governança. Está na 7ª edição, a 8ª está vindo aí. E o que a gente... Quando a gente é autora de livro, que é também uma outra coisa, eu saí da engenharia e tudo ali, né, que é do seu dia a dia, você começa a estudar muito o assunto, você começa a perceber que uma coisa começa a ser recorrente. E foi assim com o Código de Conduta. Código de Conduta, de repente, todo mundo já tinha, mas de Código de Conduta você fala assim, isso passa a ser a Constituição. E aí, como que faz um código de conduta e tal, né? Então, você lança um segundo livro, eu fui também convidada, ambos eu fui convidada, não tinha essa ousadia, vou escrever um livro sobre... Eu sempre sou convidada, pelo menos até agora, de ser convidada de participar, né? Pelo Lélio Lauretti, que foi, né, um dos ícones também do IBGC, né? Para escrever esse livro com ele. Ele tinha uma metodologia de criação de códigos, né? E eu entrava num livro para fazer a ligação com governança, com compliance e tudo, que já está na 2ª edição também, né? Então, são os 2 livros que a gente vê. Hoje, um programa de compliance, um programa de integridade, se você tiver um bom código de conduta, você tem 60%, porque ele hoje é o cartão de visita de uma empresa, né? Então, é por isso. E os outros 2, você participa, os outros 3, você participa com governança, geralmente, a governança nos modelos, que você já tinha tocado, né? Governança do território, né? A importância da responsabilidade das empresas frente ao território delas, né? É aquilo que você fala de ASG? Do ASG, ali, que é o segundo ali, né? Eu tenho que mostrar que eu fiz minha pesquisa, né? Eu tô assim, fantasiada. Você ver, é a fase da empresa, ver a empresa, a responsabilidade no território que ela atua, que não é ISD, é território, e o ISD, né, que foi o último que eu lancei ali, falando, né, do efeito dessa agenda ISD nos modelos de governança. Então, nós, de uma certa forma, nós abrangemos tudo o que está sendo dito por aí. Excelente. Adriana, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de contar um pouquinho dessa história, né? Não só a tua história, mas também a sua carreira como conselheira, também aí como todo o seu site, né? Todo o seu blog, também o YouTube Governança Já. Eu gostaria que para encerrar, você pudesse deixar para a gente seus contatos e principalmente fazer as considerações finais para a gente. Bom, consideração final é o seguinte, gente, governança é a senha do mundo corporativo atual,
não só do mundo corporativo, está todo mundo, há uma convergência nos padrões de governança e tudo, é o que o mundo corporativo no mundo entende como mais razoável. Não quer dizer que você tendo governança, você não vai ter coisa errada na sua empresa, vai. Mas se você não tiver, vai ser muito pior. E a possibilidade, por exemplo, de uma empresa familiar, ela ter alguma chance de passar pelo processo de diluição de capital de controle, naquela fase que o dono tem que sair de profissionalização para ela dar conta. Governança que é pedida, ela tem que ter uma estrutura de governança, então ela é básica hoje para os empreendimentos de uma forma geral, né? É um assunto que está em formação, qualquer estudante tem condição de pegar uma via, né? Um gancho em governança para fazer tudo, porque tem tudo para fazer, ainda mais num país igual o nosso, né? Então, é o meu foco, é o que eu quero, é um momento que nós estamos vivendo da sociedade planetária e brasileira, ímpar, é um privilégio a gente estar vivo, e não, né, como coadjuvante, mas como participante, né, podendo fazer as nossas escolhas, né, onde os valores estão sendo chacoalhados, então é isso que é mais importante para você, que é governança, ela cria valor, né? Ela é uma estrutura que cria valor, não só cria, como protege o valor. Então, é dentro desse contexto, né, que eu vejo. Eu estou na minha área de conforto, é o que eu quero fazer, né, e é isso aí. Contem conosco aí, naquilo que for mais necessário, né? Excelente. Mas é o que eu acho que é o mais importante dentro da minha visão atual. Se daqui a 2 anos você me chamar de novo, eu posso estar pensando completamente. Não tenho compromisso com coisa passada. Eu estou sempre estudando e vendo aquilo que chama atenção daqui para frente e que possa fazer diferença na vida das pessoas. Excelente. Pessoal, tá aí um pouquinho. O Guia de Governança teve a honra de receber Adriana Solé, que é autora e fundadora do Governança Já, governançajá.com.br, onde falamos sobre o tema Copa Mundial e Eleição Brasileira, sobre o ponto de vista de governança. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de acessar nossas redes sociais, que é @Guia de Governança em todas as mídias. Eu sou o Tuco, então não deixe de acompanhar a gente e eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio. Nos vemos novamente no próximo episódio, onde vamos falar mais uma vez sobre governança corporativa no Brasil, recebendo aqui líderes que vão trazer um pouquinho de insights sobre implementar governança corporativa nas empresas. A todos vocês, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Tuco. Obrigada a vocês que estão aí do outro lado da telinha. Tchau.